Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos fazer um mar com uma onda. Vocês estão percebendo que aqui a gente tem uma linha do horizonte, aqui a gente tem que meio que uma montanha. Nós vamos molhar toda essa área aqui até as tintinhas ali. Molhar com água pura e limpa. Olha, você vai molhar mesmo, tá? Até a área, até a linha aqui, ó. Você pode molhar também a montanha. Passa por cima dos galinhos da árvore, passa por cima das gaivotas e molha até lá em cima, até na bordinha aqui. Depois que você passou a água inteira com o pincel, água farta, você pega um paninho e faz assim, só para tirar o excesso. Aí a gente vai começar a pintura do céu. Você vai pegar o pratinho, e a gente vai começar bem nessa linha aqui, tá? A gente vai começar daqui para cima. Cinza lunar. Você vai pôr aqui, vai tirar o excesso de tinta do pincel. Tô trabalhando com o pincel 14, sem aparar. Olha, você vai espalhando assim, ó, bem de leve, esse cinza lunar. Não precisa chegar até o final do pano ali. Pro lado de cá também, aqui eu tenho uma onda aqui, né, uma espuma. Então eu vou passar por cima. Vai espalhando, mais ou menos até aqui, olha, a altura da gaivota. Não vai preencher inteiro, é só para ir espalhando de leve. Não aperte muito o teu pincel. Até a altura da gaivota. Depois aqui, ó, nesse canto eu vou pôr um pouquinho mais para cima esse tom de cinza. Eu quero fazer meio que assim um céu assim com um degradê meio na diagonal. Não chegue com a tinta até o final do pano. Deixa uns 4, 5 centímetros para a água poder levar a tinta. Bom, agora que eu coloquei o cinza lunar, eu vou pegar uma pincelada também grande de azul hortênsia e eu vou continuar de onde eu parei com o cinza lunar. Olha, eu vou subindo. Você viu que ali nem cheguei muito, vou trazer pra cá, passo por cima das gaivotas. Aqui vou chegar com ele aqui no final. Tô preservando, olha, todo um lado aqui. Às vezes eu preciso voltar. O meu eu tô percebendo que eu preciso um pouquinho mais de cinza aqui pra fazer a junção das duas cores, porque não é pra ficar separado. E isso sobre a água vai ficar bem mais suave depois. Chegar um pouquinho mais. Você viu que, olha, aqui ficou mais forte, foi clareando. Agora, nesse canto aqui, sem lavar o pincel, eu vou pegar um pouquinho do rosa chá. Vou colocar aqui também, tiro o excesso de tinta do pincel. Aí, bem mais leve, um pincel sem aparar. Você vai colocando assim, ó, entre o azul hortênsia e o espaço ali onde não tem tinta ainda. Às vezes, perceba, eu uso o pincel assim, para espalhar. Às vezes, eu uso o pincel assim. Ele vai fazer algumas linhas. Vai ficar assim, levemente arroxeado. Vai parecer um pôr do sol. Agora, aqui eu tô vendo o risco da montanha que tá lá no fundo. Eu vou pegar o cinza lunar e vou fazer um pouquinho mais forte o contorno. Agora nós vamos passar água nessa segunda parte. Você vai molhar também inteiro, da mesma forma do de cima. Você viu que aqui a gente tem uma partezinha estreitinha, uma linha. Nós vamos trabalhar tudo na horizontal.
nós vamos colocar o azul hortênsia nessa partezinha aqui. É um azul mais claro. Olha, aqui na primeira, eu tô colocando tinta agora, você viu? Tô com o pincel aparado, o pincel número 8. E aqui nessa parte, a gente colocou água, mas nós vamos trabalhar, não vamos trabalhar só esfumaçando como essa daqui. Aqui a gente vai colocar tinta mesmo. Ó, vou levar o azul hortênsia, toda essa linha aqui, até lá no final. Pro lado de cá também. Nessa áreazinha aqui, ó, mais profunda, a gente tem aqui uma espuma. Eu já vou passar um pouquinho do azul celeste, olha, nós vamos misturando. Começou com o azul hortênsia, passei um pouquinho do azul celeste e já vou trabalhar, agora é importante isso aqui, com um pouquinho do azul marinho. O azul marinho é bem fortão, então não use muito dele, tá? Mas precisa ter um pouquinho. Um pouquinho, agora eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho do marinho e um pouquinho do celeste. E vou fazer aqui nessa linha, deixando mais ou menos o desenho. Ó, eu vou colocando, vou puxando o pincel, sempre pegando um pouquinho de um pouquinho do outro, só para não ficar muito forte, mas também não ficar muito fraco. Se pegar um pouquinho mais de um, assim, ó, não faz mal. Um pouquinho mais do outro, não faz mal. Trabalhe na horizontal. Essa área aqui, você viu que aqui a gente tem a onda. Então, aqui atrás, vou trabalhar assim, ó, pra você ver. Olha, a gente vai deixar bem escuro, assim, só esse pedacinho. Pra cá, aqui atrás também, ó, a gente até pode colocar. Você viu que isso daqui é inclinado mesmo, tá? Mas não é porque é inclinado que você vai trabalhar com a linha assim. Continua trabalhando com ela reta. Aqui a gente tem 2 espaços. Você pode deixar o de cima um pouquinho mais escuro também. Aqui, nesse espaço, isso daqui é muito importante para fazer a onda. Você vai colocar aqui, ó, todo esse lado aqui por dentro. Você vai colocar o azul marinho. Dá uma esfumaçada. Aí eu vou começar a passar um pouquinho do azul celeste. Você vai ter o risco, então você vai olhar o jeito da pincelada. E vou terminar com o azul hortênsia aqui. A gente tá fazendo a base, depois eu vou voltar com o branco, trabalhando todas essas situações aqui, tá? Então, não é assim que vai ficar. Toda essa área, também, ó, peguei direto lá, também com o azul marinho. Como tá molhado, essa tinta, ela vai crescer um pouco, ela vai invadir um pouco a outra área. Não se incomode com isso. A gente vai ter que fazer mesmo um fundo ali. Pare por aqui, tá? Aqui você pode até fazer assim, ó. Você pode puxar meio que reto aqui, ó. Assim, uma sombra desse azul mais escuro. Se você reparar a onda, quando ela vai virar, aqui, ó, ela levantou. Então, não tem muita água, fica assim bem transparente. Então, esse pedaço aqui, a gente já vai trabalhar com o azul hortênsia. Que vai ficar mais claro. O bom mesmo é você... que bom se você mora perto de mar, porque você pode ir pra praia e ficar olhando. Aqui a gente não tem, então só por fotografia mesmo. Aqui, essa área, eu vou colocar um pouquinho do azul celeste. Você pode usar outros tons de azul, tá? Aqui eu tô usando um bem escuro, que é o azul marinho, um médio, que seria o meu celeste aqui, e um mais clarinho, que é o hortênsia. Obedecendo mais ou menos essa sequência de tonalidades, você pode usar qualquer azul. E terminando aqui esse ladinho, vou deixar aqui assim um pouquinho mais escuro, esse canto aqui.
que a gente deixou o céu mais escuro. Então a gente tem que deixar aqui embaixo também mais escuro. Aqui a gente tem uma espuminha. Vou pegar um pouquinho do azul marinho e vou trabalhar embaixo aqui, ó, toda a espuminha. Trabalha assim, deixando crespinho. Sempre aqui nesse canto, deixa um pouquinho mais escuro. Pronto, a espuminha. Aí a gente tem uma última linha, que tá mais ou menos aqui assim, ó, a minha quase sumiu. Aqui. Então, eu vou limpando o pincel. Comecei ali mais escurinho, aí venho com um pouquinho do celeste, toda a linha, limpando o pincel. Aí pego um pouquinho do hortênsia e venho terminando aqui, ó. Tem uma sequência de azul misturadinho no pincel. Tem azul marinho, tem azul celeste, tem azul hortênsia. Daí vem sumindo, olha, não precisa deixar uma linha parada ali, uma linha forte. Pronto, a gente basicamente já terminou de definir. E ainda tá meio úmido. Eu vou colocar mais uma linhazinha de um pincel bem quase limpo, com azulzinho escuro. Essa parte aqui da espuma, a gente vai colocar o branco. Pra gente colocar o branco, ele não vai aparecer se não tiver uma base. Coloquei um pouquinho do hortênsia, um pouquinho do celeste. Fiz uma misturinha e eu vou fazer, olha o que eu vou fazer. Eu vou, aqui embaixo, eu já vou deixar assim, ó, definido. Aqui é uma linha redonda mesmo, ó. Você passa o pincel assim, pode deixar bem definido. Aí aqui pra cima você faz assim, você limpa o pincel, trabalhando assim, redondinho, ó. Com o pincel assim, redondinho. Embaixo, linha. Trabalha com o pincel assim, ó, nessa posição. Pra cima, redondinho. Aqui em cima não tem linha. Você vai terminar assim. Respeita mais ou menos o espaço que tá aparecendo ali. Não precisa preencher muito, mas mantenha a forma, o desenho. Essa linhazinha que sobrou aqui, ó, sem tinta, também a gente pode até pôr um pouquinho de base. Aqui também, ó. Assim, só uma sujeirinha, para não cobrir tudo. Você sabe que aqui tem um espaço onde a gente vai colocar o branco depois. No seu trabalho pode acontecer isso. Você percebeu aqui que quase sumiu essa parte. Eu quero que fique um pouquinho mais forte, que a tinta apareça mais. O cor de rosa tá bom, mas o azul hortênsia e o cinza ficaram muito fraquinhos. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar de novo. Olha, eu vou pegar um pouquinho mais do cinza e vou colocar aqui de novo. Ainda tá úmido. De novo, um pouquinho do azul hortênsia. Agora tá pegando a cor que eu quero. Então, você viu como a gente tá trabalhando na água? Isso pode acontecer no seu trabalho também. A cor pode simplesmente desaparecer. Significa que você colocou pouquíssima tinta, o que é bom, mas que tava muito molhado. Aí a água vai fazer sumir toda a sua tinta. Você pode refazer como eu estou mostrando. Vou puxar só uma pontinha aqui do rosa chá. Umas linhas de novo. Eu gosto sempre de filmar com a luz natural. Porque daí você percebe o tom realmente como ele é. Agora, aqui em Curitiba, são 4 horas da tarde, mas já está escurecendo. Então, você percebe que às vezes dá uma sombra no meu pincel. Vou reforçar um pouquinho aqui também. Agora, nós vamos trabalhar o branco aqui no mar.
Agora você vai pegar, olha, eu peguei um pincel número 6, aparado e seco. Ele tá durinho. Nós vamos colocar uma linha de branco, toda essa borda. Aqui, ó, você pode colocar bem em cima da linha mesmo. Você viu? Olha como eu pego a tinta. Passo o pincel. A tinta fica só para esse lado. Aí eu coloco a tinta para cima. Olha, pincel mais deitadinho, não de pé, deitadinho. E eu vou colocando a tinta. Isso possibilita linhas longas. Não, aqui a gente tem tipo um babadinho, deixa ele por enquanto. Passa toda a linha de cima. Aqui você não pode passar porque isso aqui é uma outra situação. Onde tem esse azul aqui, mais forte, também a gente vai fazer algumas linhazinhas. Só que aqui não são retas, porque aqui seria assim, lá longe, bem longe. Aqui já tem ondas, então já tá chegando na praia, já tá quebrando. Aqui você não pode fazer uma linha reta, porque isso daqui já é uma onda. Então aqui você já vai trabalhar assim, ó, fazendo esse movimento. Olha, não precisa fazer muito. Um pode ficar meio que por cima do outro. E não pegue tinta e vá direto aqui onde está bem escuro. Você deve trabalhar mais para lá. Quanto mais para cima, mais branco. À medida que vem descendo, vem só limpando o teu pincel. Aqui maiores, porque o nosso espaço aqui cresceu um pouquinho. Isso ainda vai sumir um pouco também. Acredito que seja a hora da gente fazer a nossa onda. Primeiro, ela foi e virou. Nessa virada, aqui tem espuma e aqui é o lugar onde a gente vê a onda virando. Tem essas curvinhas. Cada curvinha dessa você vai fazer assim, você vai puxar para dentro, olha. Não precisa chegar com esse branco cobrindo todo o azul. Deixa assim, a tinta começa bem forte aqui em cima. Daí aqui você levanta o pincel assim para terminar. Deixa bem fortinho de branco aqui em cima, ó. E essa linha aqui, ela não é reta. Ela faz uma curvatura. Aqui a gente tem uma outra situação. Essa parte aqui de baixo, a gente vai trabalhar pegando também tinta na pontinha do pincel. E a gente não vai trabalhar assim. A gente vai trabalhar assim. Ó, você vai fazer essas pinceladinhas assim, ó. Aí pode até desencontrar, encontrar. Vai trabalhando com o pincel nessa posição. Pego a tinta e vou fazendo isso aqui. Sempre nessa posição, porque a água tá vindo nessa direção. Pinceladas mais curtas, mais compridas, mas sempre assim, meio curvas. Não invada essa área escura aqui do azul marinho. A gente vai enchendo de pincelada. Tá, agora que fizemos esses movimentos, essa parte mais escura é a mesma água, só que aqui a gente não pode trabalhar assim porque ela tá subindo. Ela subiu nesse movimento e desceu nesse movimento. Então ela vai subir aqui, assim, e vai descer ali. Aqui, então a gente vai saindo dessa base, desses que a gente trabalhou assim, aqui você pode trabalhar assim, ó. Não muitos. Tem, aqui faz assim uns veios assim, ó. É muito interessante a gente olhar as formas e descobrir como que com pinceladas a gente consegue fazer o mesmo movimento. Aqui não pode ficar assim de pezinho, parecendo um pé de galinha.
ele tem que deitar, olha. Depois ele vai subir. Tem que fazer uma passagem natural desses na horizontal para esses aqui que fazem curva. Isso a gente não tem como colocar um risco para você. Você vai ter que treinar. Alguns aqui, ó, você pode até chegar um pouquinho mais para cima, assim. Troquei de pincel, peguei um que tem mais cerdas. O ideal é um pincel número 6 sem aparar. Que você vai poder fazer batidinho e vai ficar bem crespinho. Olha, eu tô pegando a tinta, vou colocar aqui no pratinho. Aí eu pego assim, ó, só dou uma batidinha e deixo o pincel cheinho de tinta, gordinho. Aí o que eu vou fazer? Em cima dessa parte aqui, eu vou fazer assim, ó, eu vou colocar tinta. Não vale fazer assim, tudo retinho, nem assim, tudo numa pincelada só. Você tem que ir batendo, deixando crespinho. Veja que uma onda, ela não, a espuma, ela não tem linha. Então você tá vendo, fica irregular o espaço e crespinho. Aqui, olha, a gente vem seguindo esse azul mais escuro, a gente vem sumindo, porque a onda, o forte da onda tá aqui, não tá lá. Então ali a gente vem sumindo. Se você fizer e der o mesmo movimento de pincelada, você volta girando o pincel. Ó, eu torço o pincel. Aí vai sumindo e ficando uma pinceladinha irregular. Você nunca vai conseguir fazer a mesma onda duas vezes, tá? Nunca vai ficar igual. Esse espaço aqui em cima, você viu aqui, ó, tem o azul escuro em cima do azul claro, fazendo crespinho. Você vai fazer na linha de cima, só na linha de cima. Aí o que você faz aqui para baixo? Você vem limpando o pincel. Ó, você não vai ficar aparecendo essa linha aqui. Você não vai chegar com o branco total aqui embaixo. Você só precisa dele crespo aqui. Limpa o pincel para baixo. Crespo. Limpei o pincel. Às vezes é necessário pôr aqui o espaço um pouquinho maior, necessário pôr umas pinceladinhas mais puras também aqui embaixo. Que fique irregular essa linha aqui, tá? Olha como a gente já enxerga a onda. Aqui deu temos um espaço largo. Nesse espaço largo, você tem que fazer umas batidinhas assim pelo meio. Faça de montinhos e una esses montinhos. Montinho de batidinha. Mas deixa aparecer o fundo. Se você cobrir o fundo, vai ficar uma coisa toda branca, chapada, sem volume. Essa onda levantou ali. Aqui pelo meio não pode ficar tão escuro, então eu vou criar uma área de branco aqui, ó, bem mais claro. Aqui. Você viu que eu tô acompanhando a forma do azul escuro. E para baixo a gente só vai limpando o pincel. Terminei ali também, não precisa levar muita tinta para lá. Aqui, olha, a água já correu, desfez um pouquinho a minha linha. Então, eu vou pegar um pouquinho do hortênsia com o marinho e vou refazer, deixar um pouquinho mais forte. Ó, só tô passando um pincel de leve. Aqui também. Quero que fique um pouquinho mais forte a parte de baixo. Agora eu vou voltar com o branco. Ó, pego de pouquinho. Aqui, você viu que a gente tem essa curvinha. Eu vou bater o branco acompanhando, mas aqui, só aqui na beiradinha. Não em cima do azul, pra fora. Um pouquinho pra fora. Ó, vai ficar assim, uma ondinha bem pequenininha.
a água veio e deu uma enroladinha. Mas é para ficar crespinho também, toda essa bordinha. Aqui é o lugar que a gente tem mais luz, né, que é o rosa. Então aqui tem que ficar um pouquinho mais, aqui, deixar o branco aparecendo um pouquinho mais. É muito comum quando a gente está trabalhando sobre a água, depois que seca, a gente tem que retocar alguma coisa. Geralmente a gente coloca o branco de novo, faz um segundo brilho, no caso, uma segunda luz. Você viu que aqui, ó, tá ficando mais clarinho. Então você vai reforçar toda a luz. A gente tem mais essa linha, que é a última linha. Aqui a gente, só nessa área aqui, ó, que a gente vai colocar assim, olha, eu só tô encostando o pincel. Vou levando por aqui, eu já vou fazendo meias linhas, ó. Tô terminando assim. Aqui só encostando o pincel. E aqui pro lado já vai sumindo. Ó, nesse espaço aqui também. Vou fazer assim, pequenas linhas com batidinhos de pincel. Não é linha reta, não tô arrastando. Vou batendo o pincel. Por aqui a gente deixa mais. Vai ficar assim, muitos pontinhos. Por aqui já vou arrastar um pouquinho mais o pincel. A gente ainda tem aqui mais um azulzinho. Você pode também terminar assim, ó, fazendo linhazinhas, acompanhando essa linha maior azul aqui. Ó, vai ficar assim meio arredondadinho. Só para não terminar abrupto, de uma cor só. Isso aqui a água ainda vai esfumaçar um pouco. Quando chega nesse ponto, a gente tem que parar e esperar secar, para depois continuar. Para fazer a gaivota, você vai pegar o branco com o pincel zero, vai pintar aqui essa partezinha aqui da asa, vai pintar o rabinho e essa parte aqui da asa. Agora você vai sujar, ó, sem lavar o pincel. Pega um pouquinho do azul hortênsia, completa ali, faz essa parte daqui que tá por trás. Aí você pega uma pontinha do azul mais escuro e vai dar uma escurecida aqui, uma escurecida aqui, fazer a pontinha aqui. Como você viu, é uma manchinha. Você vai colocar aqui o rabinho de branco. Pode até passar branco aqui também, nessa outra partezinha de cima. Um pouquinho aqui da asa de branco, um pouquinho aqui da asa de branco. Aí você vai completar aqui com azul, hortênsia. Depois também a pontinha da asinha, você vai colocar o azul mais escuro. O galinho, você vai preencher de sépia com o pincel número 4, ó, aparado. Você vai preencher assim, ó, você vai colocando a tinta. Não faça aquela linha reta. Vai colocando porque ele precisa ficar assim meio crespo na borda. Você vai por toda a parte que ele aparece. Aí você vai pegar o branco e vai colocando assim, ó, na parte de cima. Olha como ele vai ficar. Também do mesmo jeito, mas não é em cima, é na parte de cima. Não é para preencher. Olha como é que ele vai ficar bem natural. Vou fazer o meu. Agora você vai reforçar toda a área de luz. Então você vai fazer batidinho de novo, que depois que ele seca ele fica assim meio fosco. Você vai reforçar essas linhas, tá? Fazendo esse movimento bem retinho. Alguns aqui, mas não precisa muito, porque o de baixo ainda tá aparecendo. Aqui é muito importante
siga sempre aquela linha que já tem ali. Tá meio apagadinha, mas já tem. Procura não cruzar aquela linha. A gente tá trabalhando no tecido seco, bem seco. Aqui toda essa área você vai fazer o batidinho de novo. Aqui embaixo você pode até fazer assim, mas só com um pouquinho de tinta, não deixe muito forte. Inclusive podia até fazer com um pouquinho do azul. Olha, mistura um pouquinho do azul no branco, você vai ter aquela tonalidade. Aí você faz isso daqui. Só para realçar essa parte aqui que tá por cima, virando em cima da sombra do azul marinho que tava ali embaixo. Isso, lava o pincel, eu vou reforçar os brancos do meu, já volto para você ver. Agora você vai pegar o pincel grande, sem aparar, com o verde grama, vai colocar ali assim, ó, vai bater o pincel em cima para tirar o excesso e vai fazer alguns verdinhos assim, ó. Ó, tô fazendo nas pontas. Vou fazer um aqui. Não é uma árvore frondosa, tá? É uma arvorezinha daquelas que fica assim na beira da praia. Que tá saindo pra lá, essa árvore. Vai distribuindo as batidinhas. Você viu que quando o pincel é grande, você tira o excesso, fica assim bem crespinho, fica bem leve. Acho que vou até crescer mais um galho aqui. E senti necessidade, acho que ficou muito grande aqui. No teu risco já vai certo, tá? Só pra preencher esse espaço que ficou muito vazio. Isso! Aí está a nossa onda. Acredito que deu para você pegar os movimentos. E agora é só você treinar. Isso você pode pôr numa toalha de rosto, no compridinho assim, eu acho que vai ficar muito bom. Agora que já pintamos, você pode pegar o risco no meu Facebook, na minha página, só na Lu Pinturas.